E depois falando nos grandes quadros, os grandes quadros clássicos. Os quadros portugueses têm quase sempre a entrevista com o rei e os infantes, mas temos o Acácio Lino. Temos o grande quadro no museu em Amarante. Quem é que me corrige? Amarante, se não estou em erro. O quadro grande. Depois há um de tamanho médio, que é um esboço. Há um esboço na Quinta das Lágrimas, portanto pertence à Fundação, e nós temos em casa um esboceto, portanto o quadro mais pequeno, mas que se vê perfeitamente que é o quadro que dá, portanto, que é Acácio Lino, quer dizer, vê-se perfeitamente pelo tipo de mancha, é quase abstrato com algumas coisas, a bandeira, portanto o estandarte que está em cima do túmulo, a ver-se a própria Inês, o corpo em baixo, e portanto é indiscutivelmente. O Vera Lusitano, sabe-se, é o que foi recentemente descoberto, enfim, há 10, 12 anos, e que está no Museu Nacional de Arte Antiga. Francisco Metraço, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, na zona do Chiado. O Columbano, que está no Museu Militar, em que ela aparece com os dois filhos, é talvez o quadro mais conhecido, em que o Pedro está com umas calças, que parecem umas meias colantes encarnadas. Mas, de qualquer forma, há o Marciano Henriques da Silva, que tem a coleção e que faz parte de uma coleção privada, é um quadro muito pequenino, e depois este quadro que encontramos ainda em vida da minha mãe, mas já depois da morte do meu pai. Meu pai já não conheceu esse quadro, já não entrou na coleção do tempo dele, o quadro do António Augusto Gonçalves, com a apresentação da Inês em Alcobaça, com toda a cor, e que o Jorge Prata fez aquele recorte muito bonito e muito poético a partir das duas figuras centrais, porque não é nada Alcobaça, quer dizer, é um templo gótico, mas enfim, mas de qualquer forma é uma alusão a Alcobaça. Mas esse é curioso porque lembra imenso o quadro do Gilot de Saint-Èvre, que foi pintado no século XVIII e que é oferecido por um Duque de Orleans, até de um Duque de Orleans, é oferecido ao Victor Hugo por uma realidade que, não sei se vocês sabem ou não, é que Victor Hugo, é muito pouco conhecido isto, Victor Hugo é um dos homens que escreveu sobre Inês de Castro. Tem uma peça de teatro que é muito pouco divulgada, a não ser nas obras completas, porque foi das primeiras coisas que ele escreveu. Portanto, entusiasmou-se de tal maneira com o tema que escreveu. E depois dizem, isso a professora Leonor dizia isso, tinha lido isso em algum lado, que ele achava que a peça não era tão bem construída, não tinha tanta maturidade e, portanto, a peça só foi depois publicada na antologia. Já foi traduzida para português na década de 70. Tivemos a saudosa Maria João Rocha Afonso, que era do melhor que existia em termos de tradução para português, a tradução de várias línguas, sobretudo tradução teatral, tinha uma astúcia e tinha uma perícia de linguagem, quer dizer, extraordinária. A Cristina Henriques ainda a conheceu muitíssimo bem e, por coincidência, filha da professora Maria Leonor Machado de Sousa. Já não está nenhuma nem outra entre nós, mas dizia que ela fez a tradução e foi publicado pela Associação Amigos de Pedro Inês há quantos anos, Cristina? 4, 5, não lembro, mas por aí, há muito pouco tempo. Mas dizia que o quadro, portanto, esse quadro de Gilot de Saint-Èvre foi oferecido ao Victor Hugo, e quem for a Paris, na Place des Vosges, vão encontrar, se forem à casa do Victor Hugo, vale imensa pena. Está mobilada ao gosto da época, tal como era, e lá tem o grande quadro de Inês de Castro. Eu estou quase a acabar. Devo dizer que o Martin Kubels, que penso que está no quadro do Museu de Belas Artes em Madrid. De qualquer maneira, devo dizer que em França a Lara Bull fez uma dissertação de mestrado que recebeu o Prémio José Augusto de França já há uns anos. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação na Biblioteca Nacional há 3 ou 4 anos atrás, e acho que isso via dissertação, porque somos amigos e ela tem acompanhado e fez o favor de me mandar, antes até de defender. Fez um trabalho absolutamente notável e daí ter recebido o prémio, naturalmente, e também pela minha mão tive o gosto de levar para a Fundação Inês de Castro há 2 anos. É assim, a Lara Bull, curiosamente, é uma mulher que vem da área da gestão, trabalha na área bancária e financeira, mas é uma entusiasta de tal maneira de Inês de Castro e faz com uma astúcia de tal maneira grande que devo dizer que quando fizemos o Congresso das Mulheres, que esteve aqui em Alcobaça, feito pela ADEPA em Alcobaça e feito pela Universidade de Sorbonne pelo lado francês,
Devo dizer que lá, quando se fizeram as mulheres portuguesas, pedi para se dedicar, portanto, com o meu papel de coordenador científico com a professora Isabel Lousada do lado português, propusemos que houvesse um painel sobre Inês de Castro como rainha portuguesa, portanto, galega, mas como rainha portuguesa. E devo dizer que a veio a Lara Bull, encantou toda a gente na Sorbonne, devo dizer, foi a apresentação que fez, porque foi falar precisamente sobre Inês de Castro na pintura e na gravura francesa. É impressionante e não imaginam, ou se calhar imaginam, a quantidade de quadros que existem. Há inclusive onde Versailles está no Museu de Lyon, não é só da Casa Museu Vitor Hugo, é o mais conhecido, mas não é o único.